Muito bem. Gravando, assim eu espero. Muito bem. Boa noite, pessoal. Vamos começar então nossa segunda aula de Hanukkah. É, o tema ligado aos milagres da festa de Hanukkah, os milagres que acontecem nas nossas vidas. Esse vai ser o nosso tema. É, vai ser a última aula também nesse mês de dezembro. E para janeiro, vamos lançar aí algumas novidades. Estamos procurando ver um horário talvez mais interessante para que pessoas possam assistir, talvez durante a semana, talvez um horário mais cedo. Estamos buscando alternativas. Por enquanto é os domingos, mas já estamos buscando para o próximo ano que vai iniciar, o ano letivo, de janeiro em diante, encontrar um horário que seja legal para a maior parte das pessoas participarem. Vamos lá. Nós falamos na aula passada sobre Hanukkah, um pouco dos significados, de como se comemora. Hoje vamos tentar lembrar de um dos temas que a festa de Hanukkah nos traz, que é o tema do milagre. A festa de Hanukkah, localizada na história, no período da helenização, o grupo, a cultura ocidental da Grécia helenizando as regiões por onde ela passa, onde no início pode-se parecer uma prova para o povo de Israel, onde eles encontraram um diálogo com a cultura helenizante, a ponto de se, se criar obras como tradução da Bíblia para o grego, Septuaginta, e muitos estudos em conjunto, mas ao longo do conjunto do tempo, isso foi mudando de postura. A visão do helenismo era de que a cultura judaica, a Torá de Israel, era algo que, na visão helenista, era algo que ficaria como mais um dos livros da biblioteca, ou seja, é mais uma das culturas que existem, eh, dentro do seu programa cultural, eh, e poderíamos dizer assim, de uma poligamia, de poder, politeísmo, muitas versões e muitos deuses. Então, na visão helenista, era essa a visão que eles enxergavam no encontro com a cultura de Israel. Mas já em Israel, a gente tem na tradição judaica passagens que vêm da Torá, nos trazer que esses desafios, esses testes, essas provas que o povo vai passar, não são, não são novos, e não são únicos. Eh, a gente conhece que quando Deus cria o mundo, ele coloca na criação uma frase, Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz, ve'haaretz הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. Quando ele cria o mundo no Gênesis, ele era vão, vazio e uma escuridão num precipício. E depois disso é que ele vai criar a luz, ou seja, o papel da luz frente à escuridão. Cada um desses conceitos da criação, Tohu Vavohu Vechoshech al Pnei Tehom, são culturas que Deus criou no mundo, energias com cultura que foram criadas no mundo, e depois disso Deus criou a luz que vai iluminar todas essas culturas. E vai passar de geração em geração até a geração de Abrão, e vai receber a missão, o papel de propagar essa luz perante todas as nações. E exatamente por isso, eh, os líderes não vão gostar dessa representação de Abrão ser o escolhido para passar a luz e vão começar um processo de perseguição a Abrão. Talvez a partir daqui a gente vai ver a perseguição específica contra um grupo étnico
religioso, teológico, por alguma maneira de como eles se comportam diferentes. Então, esse teste que Abraão vai passar, vários testes, pelas suas experiências, vão ter curiosidades com a nossa festa de Hanukkah. Primeiro, porque quando a gente fala de milagre, a festa de Hanukkah é uma festa do milagre das luzes, o milagre do azeite que foi encontrado um pote pequeno e ele sustentou por 8 dias. É, é um milagre do azeite. Milagre em hebraico, Nes. Vamos ter outro milagre em Hanukkah, que é o milagre de uma batalha de uma minoria lutando contra uma maioria. Uma minoria que estavam puras contra os impuros. Todos esses conflitos, a gente vai tentar entender como é a relação desses milagres. Primeiro, entender que a palavra milagre, em hebraico, nes, forma também outras palavras, como nisayon. Nisayon é um teste, uma prova, uma experiência que a pessoa passa. A gente conhece na literatura talmúdica da Torá oral, na Mishnah especificamente, que diz o seguinte, que 10 testes, 10 provas, Abraham foi testado e ele superou, Amad Bekulam, ele conseguiu superar, sustentou todas elas, passou pelas 10. Leodia Kama Hibatosh Avram Avinu Alav Shalom. Isso para mostrar o quanto ele era querido, Abrão. Ele conseguiu passar pelos 10 testes. Uma lição que se aprende, uma lição bem moderna para os nossos dias de hoje, para muitos coaching do mercado poderem se inspirar, que um justo, mesmo quando ele caiu. Lo yachshov me'uma ki nofelu. Não deve se acreditar que o fato de cair, então ele está caído. Você cai, mas você não está caído. Him ukam ve'omed alam doa. Ou seja, ele cai, mas ele não está caído, porque ele cai e se levanta, cai e se levanta, cai e se levanta, até que fica de pé. A ideia de os 10 testes, as 10 provas que Abraão passa na sua vida, alguns vão dizer que tem muito mais que testes, mas as 10 citadas no Tratado de Mishnah, do capítulo da Ética dos Pais, eh, mostra que um justo, mesmo quando ele cai, ele se levanta e ele não vai ser declarado um derrotado. Ele se levanta e continua, e tropeça de novo, e vai ter mais um teste, ele vai cair num teste, ele vai se levantar, vai superar. Ou seja, é, uma pessoa que está em testes, em provas na vida, e o tempo todo a vida nos traz provas e testes, muitas vezes caímos, mas aprendemos das nossas histórias de ancestrais de que os testes são exatamente para nos fortalecer. Nós tropeçamos, caímos e aprendemos e nos tornamos resilientes e seguimos para o próximo teste e seguimos de pé. Essa mesma palavra teste, prova, nisayon, que chama uma experiência que você viveu, ela também representa na mesma palavra um milagre. Esse é um milagre que nos acontece. Muitas vezes, quando acontece algo na nossa frente, um milagre acontece, as pessoas perguntam para que me serviu esse milagre? Então, ele vai nos transformar e vai nos deixar mais fortes para a vida. Alguns exemplos vou trazer para vocês. Tem os milagres famosos que foram feitos para o povo quando estava no deserto ou na saída do Egito. O mar se abriu, as pragas, tiveram dezenas de milagres, nissim, como a gente fala. A olho nu, todos viram lá, o mar se abriu, as pragas que caíram no Egito, o maná que caía no deserto, a água, tudo que se encontrava nesse período, milagres, as pessoas todas vendo. Curiosamente, encontraram alguns desafios.
E tem uma passagem da Torá que diz assim: Deus falou para Moisés para fazer para eles um- uma cobra, um saraf, e colocar sobre um nes. Nes, em hebraico, a gente falou que é um milagre, mas nes também vai ser utilizado com essa palavra em hebraico como um estandarte. Um estandarte, como vocês podem ver aqui, o desenho de uma cobra verde aqui com um estandarte, ou aqui também, um estandarte. Bom, todo brasileiro entende bem que é um estandarte, né? Os porta-estandartes com as escolas de samba. Um estandarte que mostra alguma coisa assim bem elevada. Esse é um nes, levantar um estandarte. E nele colocar uma cobra. Colocar uma cobra, uma nahash. Curiosamente, esse episódio vai se dar numa época depois da morte de Arão, e o povo estava sem proteção. Arão, ele era o personagem que protegia no deserto de todos os ataques de cobras e escorpiões, protegendo com as nuvens, protegendo o povo de Israel. E, e o povo então se sentiu ameaçado com as cobras podendo atacar eles no deserto. E com essa chamada de Deus para Moisés para fazer um estandarte com uma cobra, o povo questiona. "Vechi nahash memit, vechi nahash mechai." O povo pergunta para Moisés: será que a cobra vai fazer viver ou vai fazer morrer as pessoas? E a resposta era: Ela, bisman Israel mistaklim klape mala, u'meshavdim et libam leavim shebashamayim. Não, não é que a cobra em si vai fazer viver ou morrer as pessoas que forem atacadas pelas cobras e pelos escorpiões. Mas, quando Israel, o povo de Israel, estiver observando para os céus, Klapei Mala, olhando para cima e servindo seu coração para o nosso Pai que está no céu, Ayum Mitrapim, quando eles tiverem essa consciência de que eles estão servindo a Deus, então eles se curavam. Vemblo, Ayunimukim. Se eles não se olhassem para os céus, não se entregassem o coração, servissem o coração para Deus, eles não seriam curados. Essa é uma passagem que a Mishnah traz, que tem uma passagem muito parecida, outro episódio na batalha de Moisés com os Amalequitas, onde também tem a mesma alusão. Na batalha, Moisés segura as mãos para os céus, e enquanto as mãos estão voltadas para os céus, com duas pessoas que vão apoiá-lo lá, enquanto estão batalhando, com as mãos de Moisés para cima, o exército de Israel ganha. As mãos de Moisés começam a baixar, as pessoas não conseguem mais segurar, começam a perder a batalha. Levantam as mãos de Moisés e a batalha vai sendo ganha. E aí também perguntam os nossos sábios: "Vechiadav shel Moshe osot milchama?" São as mãos de Moisés que fazem a guerra? Não. Ela, Israel mistaklim klapei mala, ayu menassim. Quando eles olhavam para os céus, meshabdim et libam, serviam seu coração para Deus, para o Pai nosso que está no céu, eles venciam. Ou seja, a batalha contra os amalequitas também foi da mesma maneira. Olhar para os céus, levantando as mãos, ou levantando um estandarte de uma cobra de cobre. Nahash nechoshet. Em hebraico, nahash é cobra, nechoshet é cobre. Em português, cai junto, cobra de cobre. Uma cobra de cobre num estandarte, isso, para aqueles que olhavam, protegeriam-se dos ataques, das picadas de escorpiões, de cobras, aranhas, etc. Então aqui tem uma coisa interessante. É um nes, é um milagre, ou o nes é o próprio estandarte que vai trazer o milagre, ou é as pessoas crendo em Deus, tratando do seu coração servir a Deus,
e nada disso ia atacar eles. Então aqui vem algumas das questões de como que a gente deposita a fé nas coisas que acontecem na nossa vida, e isso também tem a ver com a palavra nes. Porque nes é no singular, nissim no plural, nissayon é uma experiência, alguém que passou por alguma experiência, alguém que vivenciou alguma coisa e ele tem esse nissayon, essa experiência. Então, pode ser alguém que tenha um conhecimento anterior, pode ser um conhecimento profissional, ele teve uma experiência, itnasut, que vem a palavra de nes, mas é um tipo de experimento prévio que a pessoa faz, que ele vai ganhando experiência. Então, quando a gente fala, eu tenho experiência em vendas, ou eu tenho experiência em projetos, eu tenho experiência nisayon. É como se tivesse uma prova, passou por uma prova e eu já estou experimentado, já tenho, em hebraico falamos de vetek, né? Já sou veterano, já tenho anos no trabalho. Então, isso funciona para muitas palavras no hebraico, o nisayon, leitnasot, testar. Então, a nossa vida relacionada com Deus é uma vida de itnasut. O tempo todo nós estamos sendo testados, testamos Deus e Deus nos testa o tempo todo. Justo na festa de Hanukkah, que é um período do ano onde nós vivemos uns testes dentro da nossa sociedade, eh, bíblicos. Todo ano, Hanukkah, 8 dias, vamos estar lendo pelo menos um Shabat em Hanukkah. E sempre estamos tratando de algumas historinhas que a Torá traz, onde milagres estão envolvidos, testes estão sendo envolvidos, onde nós tratamos da, do personagem, da passagem do nosso personagem Yosef Atzadik, Yosef, filho de Jacó, que vai ser vendido para o Egito como escravo e vai ficar na prisão do Egito por 2 anos. Vai ser nesse episódio dele mostrar quem ele é, conhecido como um revelador de sonhos, onde ele, desde sua juventude, encontra com os irmãos, que ele traz os seus sonhos e que assusta ou gera inveja entre os irmãos, de que ele vai, todos vão se curvar perante ele, o pai vai se curvar perante ele, o que gerou muita inveja aos irmãos. Um grande sonhador e um grande revelador de sonhos, ele vai para o Egito, escravo, vendido como escravo, e vai parar na prisão, e vai lá também revelar os sonhos dos prisioneiros que se encontram com ele, passagem bíblica, e um desses que ele revelou vai trabalhar como copeiro do faraó, e vai dizer, eu estou em um sonho, está tendo um sonho o faraó, então o copeiro fala, tem alguém que me liberou, revelou um sonho e foi certo para mim, ele está lá na prisão, um jovem hebreu, e aí então José vai revelar o sonho do faraó. Então, ele é conhecido como o Bal HaChalamot. Essa é a característica de Yosef, o sonhador e o que resolve, interpreta os sonhos, que vai sair de escravo, prisioneiro, ao cargo de vice-rei. Quando a gente fala que na semana de Hanukkah vamos tratar de sonhos, não é apenas dos sonhos que se come sufganiot, né, no ritual culinário de Hanukkah, de comer alimentos banhados em azeite, comemos sufganiot, latkes, alguns tipos de alimentos, mas todos eles banhados em azeite, e o popular, muito popular, é o sonho, em hebraico sufganiot. Mas quando falamos de Yosef Balachalamot, o dono do sonho, não estamos falando do sonho puro alimento. Estamos falando da capacidade de sonhar e de interpretar os sonhos.
Isso vai ser o fundamental de Yosef. Logicamente que ele vem para tratar de cuidar da economia do Egito. Quando na próxima semana, na leitura da Torá, os encontros com os irmãos, preocupados agora com a revelação de Yosef, preocupados como ele vai reagir, se ele vai se vingar, se ele vai ficar chateado, se ele vai querer nos castigar, tudo que pode parecer dentro de um diálogo para uma situação dessa, Yosef fala: não, 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 não se preocupem. Não se preocupem, porque vocês não fizeram nada de mal. Vocês me trataram como um mensageiro. Eu vim para o Egito com um propósito. Meu propósito era cuidar da alimentação de todos, daqui do Estado egípcio e de todos os vizinhos. Ou seja, ele veio reinterpretar o sonho do faraó, das vacas magras, vacas gordas, e ele veio então fazer o que a gente costuma dizer, o primeiro banco de economia, a primeira poupança num banco no Egito para administrar as vacas gordas primeiro, depois as vacas magras, e assim ter fartura no país, não só para ele, mas para todas as vizinhanças. Se tornou o primeiro banco do seu José, podemos chamar assim. Yosef Atzadik vai ser o administrador, braço direito do faraó, incluído alguns falam com poder até maior que o faraó, e, e vai se tornar a fortaleza econômica do povo judeu. E ele entende isso, que era parte de um plano divino, que era, nesse momento, fortalecer a parte da alimentação física, enquanto que da outra parte da família, da tribo de Judá, lá se tratariam de fortalecer a parte espiritual. Yosef ia cuidar da economia e o Yehudá, o seu irmão, ia tratar de cuidar da parte espiritual, o estudo de Torá, crescimento, ou seja, um equilíbrio entre os dois irmãos. Então, curiosamente, sempre em Hanukkah vamos encontrar os episódios da vida de Yosef, que nos trazem também os milagres que ele passou, que não foram poucos também, milagres na mão do Eshet Potifar, da mulher do faraó, milagres que ele passou de poder ter ficado abandonado sem ninguém lembrar ele dentro da prisão, poderia ter sido assassinado, todo o milagre que se passou e ele, com a sua justiça, o critério dele de ser uma pessoa justa, procurar fazer sempre o que é o correto e não transgredir nada do que ele aprendeu com o seu pai, dentro da vida nada padronizada com a cultura que ele tinha dentro da casa do faraó. Então, esses são os nossos interesses com relação ao papel do que é o milagre. Vamos, opa, pra frente. Vamos, antes da questão do milagre, dizer que o milagre não é só no passado, quando nós acendemos as Hanukkot todos os anos, nós esperamos os milagres, a gente faz a brachá, She'asa Nisim La'avoteinu Bayamim Hahem Ubazman Hazeh, que os milagres que foram feitos naqueles momentos, Ubazman Hazeh, e que a gente espere que esses milagres sejam feitos nos nossos dias. E nos nossos dias vivemos numa carência, numa necessidade muito grande dos milagres. Os milagres que vivemos mais de um ano, 450 dias, 453 dias de reféns, ainda sem notícias, sem reféns, sem notícias deles, como eles estão, se estão vivos, se não estão vivos, se eles têm capacidade de entender o que a gente está fazendo aqui desse lado, buscando por eles qual é, a realidade que eles se encontram. Não sabemos. Então, nessas festas das luzes, a gente procura
de alguma forma, fazer uma oração, fazer da nossa parte, no que cabe a nós, algo para esperar um milagre. Entre os muitos milagres que tivemos na festa de Hanukkah, da vitória da minoria contra a maioria, do pouco azeite para muito azeite, temos muitos milagres. Então, o povo de Israel, toda a diáspora e aqui em Israel, eh, no acendimento das velas, fazem seus pedidos. Aqui eu trouxe dois dos trechos que são eh, popularizados esse ano, e deve ter mais provavelmente, mas aqui eu vou ler alguns para vocês, já vou traduzindo para ficar mais fácil. Pai nosso que está no céu, que pela luz de Hanukkah, que ilumine as casas do povo de Israel, que ele leve o milagre da proteção no mundo e a bravura do espírito, e a força do espírito e a bravura dos Hashmoneus são lembrados da salvação que eles tiveram e a vitória que aconteceu naqueles dias, 2.200 anos atrás, contra as invasões da cultura grega helenista. Viemos aqui pedir, implorar para Deus que ilumine todos eles que ainda se encontram no escuro, todos os sequestrados que se encontram nos túneis escuros, que a gente deseja salvação e retorno para casa, todas as famílias com suas exigências de trazer eles para casa Beshlomam, Betovam, saudáveis e bem, Slilim, Nemalim, Metolam, que eles venham preencher suas vidas, todos os que foram evacuados das suas casas e suas casas se encontram abandonadas no escuro, todas as famílias que perderam entes queridos nessa batalha, mais de um ano de guerra, todos eles que estão afetados fisicamente e psicologicamente. A gente pede para Deus que preencha esse mundo deles com luz, como cita no versículo bíblico, Or Hadash Shel Tzion, que uma nova luz venha sobre Tzion e ilumine e nos dê méritos para todos brevemente nessa luz. Ou seja, uma oração que cada um que acende sua vela não seja apenas a sua vela que ele vai orar. Ele vai pedir para que essa luz se estenda a todos os lugares que se encontram agora na escuridão, que essa luz chegue para todos aqueles que se encontram na escuridão. Então, tem uma segunda oração do povo que anda o profeta Isaías fala, Ama Ulchim Bachoshech Harau Or Gadol, o povo que anda na escuridão e veio uma luz grande, Yoshev Beretz Almaved Or Nagalem, que viu uma luz na terra onde essa luz tocou eles, onde eles estavam no lugar abaixo, no lugar de escuridão, e essa luz tocou neles. Então, que seja assim a vontade de Deus, que possa ter piedade dos que estão sentados agora nas escuridões, nesses vales, esses nossos 100 irmãos e irmãs sequestrados que se encontram lá presos, sofrendo mais de 450 dias. Esses sequestrados, eles são sagrados para nós. Nós não temos permissão de esquecer deles, apenas lembrar dos seus sofrimentos e rezar por eles. As anerotalalas, essas velas que nós acendemos, Yairu Laem Berega Shalom, acho que elas sirvam de uma iluminação para eles nesse momento. Itnu Baem Koach Ugvura, que essas nossas velas que acendemos nesses dias possam dar para eles bravura e esperança. Yeiratzon Milfanecha, que seja a vontade de Deus, que aquele que ilumine os olhos, que iluminou os olhos dos macabeus, que encontre
Park Shemen, encontre o jarro de azeite puro para iluminar o caminho dos nossos combatentes, que estão entregando suas vidas nesses momentos, nesses dias, para concretizar que diz a Torá. Vai Eretzuhu Minabor, vai Galar, vai Halav, que vão retirar eles do buraco e vão fazer a barba deles e vão limpar suas roupas, ou seja, vão tirar eles da situação que eles se encontram nessa prisão. יהי רצון שבמעמדנו עכשיו ממש, que seja a vontade de que nesse momento que a gente está aqui agora, nas janelas e nas aberturas de janelas com um pouco de luz, que essa luz das nossas Hanukiot vão pelo caminho das casas, que eles possam voltar, essas pessoas que estão reféns, voltar para as suas janelas de casa e fazer a bênção de Shechianu, Vekimanu, Vegianu, Las Manazé, que eles voltaram e estão vivos de volta nos dias de hoje. Decretado que esses 8 dias de Hanukkah, que são de louvores, de anunciamento, de reconhecimento da grandeza de Deus que nos salvou, nos resgatou eh, naqueles dias, também para os dias de hoje. São 2 pedidos fortes que a gente tem, porque faz parte a história do helenismo que invadiu aqui há 2.200 anos atrás, faz parte das nossas histórias contínuas. Hoje nós vivemos uma guerra que não é muito diferente da Guerra dos Macabeus. A Guerra dos Macabeus, para um pouco de tomada histórico, também sobre o domínio que tinha aqui dos sírios com a cultura helenista, decretos contra judeus de proibir circuncisão, de proibir que era obrigado a trabalhar no Shabat, uma série de proibições contra a integridade da religião judaica. Além disso, também existia a violência do culto pagão, da questão do trabalho do corpo. Então, o que a gente teve no 7 de outubro, no período helenista, também tivemos os abusos físicos e morais. As comunidades judaicas que se encontravam na terra de Israel também sofreram os mesmos abusos do 7 de outubro. Estupros, maus tratos, assassinatos, ou seja, todos aqueles que não se aceitavam dobrar-se perante essa cultura, a força do helenismo. Então, as pessoas eram assassinadas, abusadas. Tudo isso não é novidade para o 7 de outubro. Temos na nossa história de mais de 2.200 anos, por vários e vários impérios que utilizaram dessas ferramentas, o que não é novo para o povo de Israel, mas é sempre importante lembrar que as histórias do passado, elas não se esquecem, elas muitas vezes acabam vindo à tona e se repetem, lamentavelmente. Então, é importante a gente relembrar isso. Sobre a expectativa de que lá atrás tivemos um milagre e superamos, e voltamos a ser um povo soberano, e voltamos a administrar uma vida judaica com o templo por mais alguns anos, antes de uma outra invasão romana, mas conseguimos superar, e também com o exílio espalhado pelo mundo, essa luz não se apagou, ou seja, essa menorá que foi acesa no Beit HaMikdash e no ano seguinte transformada numa Hanukkah para as nossas casas, essa luz, que é a luz da educação, é a luz dos valores, é a luz das virtudes, dos atributos divinos, essas luzes, elas vão ser a salvação para com os
o dispersar dos anos, de 200, 500, 1000, 2000 anos até retornar à terra de Israel em 1948, quase 2000 anos, essa luz foi a que manteve milagrosamente a existência do povo de Israel. Quando nós falamos no milagre do azeite que foi encontrado e isso serviu para acender 8 dias, isso é muito bonito. Mas se a gente olhar de forma mais profunda, o valor da vitória do azeite, que representa as luzes, a ideia, a cultura. O azeite representa aqui a produção da Torá. Ner Hashem, Ner mitzvah ve Torah or. Ner é a mitzvah e a Torá é a luz. É, ou seja, quando nós tratamos de manter a vela com a chama acesa, a Torá com as mitzvot acesas, isso vai superar todos os desafios de exílios, perseguições, inquisições, pogrome, holocaustos, tudo isso que o povo de Israel passou ao longo de 2000 anos espalhados nos continentes, graças a essa vela, essa chama que a gente uma vez por ano acende no mês de Kislev, 25 de Kislev, na festa de Hanukkah, é uma recarregar baterias para mais um ano de superação, e assim o povo de Israel superou anos, décadas, séculos, e agora estamos já com 2000 anos, desde o período grego, mais de 2000 anos dos gregos até os dias de hoje, superando isso. Logicamente, temos queda, temos, assim como falamos, Abraham caiu, se levantou, temos quedas. Lamentavelmente, temos judeus que se caem, como na época dos helenistas, e se envolvem com a idolatria, e se envolvem com o paganismo, e cabe a cada um de nós ser uma luz e iluminar o próximo. Assim escreve o Rav Kook, um dos rabinos famosos, que cada um de nós é uma chama. Cada um de nós é uma chama e cada um de nós deve acender o próximo, deve levar a nossa luz para iluminar o próximo, para aquecer o próximo e aumentar e fazer uma chama maior. Então, isso é muito importante. Para a gente ver mais alguns conceitos ligados à parte do milagre, queria mostrar para vocês uma ideia de um famoso sábio, o Maharal de Praga. O Maharal de Praga, ele escreve o seguinte, que os números têm significados interessantes e ele tem algumas coisas ligadas com o lado místico e o lado milagroso. Então aqui eu vou trazer para vocês o número 6, retratado pelo Maharal como o número do natural. É, cada número que consta na Torá tem o seu significado místico. O 6, ele é tridimensional, leste, oeste, norte e sul, em cima e embaixo. Ele tem 6 direções, tridimensional. A gente pode definir a forma e o tempo de todos os corpos. Tudo tem o número 6. Pega um cubo, pega qualquer matéria, um livro, tudo que vocês imaginarem vai ter tridimensional. Frente, trás, lado esquerdo, lado direito, cima, baixo. Grécia em hebraico significa Yavan. Tem um valor numérico de 66. Um duplo 6, pois sustentava que a natureza é a força máxima e que não havia contato com as forças que estivessem acima dela. A ideia de que Yavan, eles vão dar força máxima para o que é natureza. Não existe nada além da natureza. Yud, Vav, Nun. Então a gente tem aqui Yud, Vav, Nun, são 66. O Yud vale 10, o Vav vale 6, o Nun vale 50. 66. O número 7, ele já é relacionado com a essência dos corpos. A vida que tem dentro dos seres é um ponto central. A gente falou isso no Shabat, né? Ou melhor, a santidade que se revela dentro do nosso mundo, dentro do mundo material. Ou seja, somos um corpo de 6 tridimensional, mas temos o Shabat, que dá a santidade. A semana tem 6 dias, o Shabat é o sétimo dia, o dia da santidade dos 7.
O corpo tem seus tridimensionais, seus 6 lados, e tem a Neshama, tem o espírito, que vai dar a santidade do corpo. Então, assim tem os dias, tem a semana, as semanas vão ter os anos vão ter o ano sabático, Shemitah, que santifica o trabalho dos campos, ou seja, o ciclo do 7. O número 7, ele é o número que vai transcender da matéria para o espiritual, ou seja, ele vai estar conectado matéria com o espírito. Já vem o número 8, e ele vem a um número acima do número 7. Então, ele vai se revelar algo além do número 7. Se o 7 era aquele que conectava matéria e espírito, o 8 está além disso. É a santidade que não se revela no mundo, está acima da natureza. A santidade extranatural. O número 8 ele vai estar ligado ao lado sobrenatural. Apenas para entender, o número 8, se eu deitar ele, ele vai aparecer o número do infinito. O número do infinito é um 8 deitado. Significa que nós não conseguimos captar toda a revelação que tem do número 8. A gente pode, no máximo, nos aproximar. A gente tem alguns casos, como o Brit Milá. Ele é feito no 8º dia. É um pacto que Deus fez com o povo de Israel. É uma força sobrenatural que tem nesse dia, nesse momento mais especial, que é o Brit Milá. E é escolhido o 8º dia, porque Deus não escolheu outro dia, ele escolheu nesse dia, porque nesse dia tem uma força milagrosa, não revelada, que é uma força de conectar-se com o Criador e ter a proteção. Nesse dia é o dia mais propício e mais protegido para se fazer esse pacto, que é o Brit Milá. Assim também, o dia 8 é o dia das 8 noites de Hanukkah, o milagre ser de 8 dias. A festa de Hanukkah também é um milagre que está acima do natural. O pote de areia, o pote de azeite que duraria um dia, durou 8 dias, ok? Alguns vão falar que ele durou 7 dias e o 8º dia foi o próprio fato do pote ter sido encontrado. Mas uma parte dos comentaristas vão dizer, não, durou 8 dias. O pote que tinha lá poderia terminar num dia e ele não acabou. Ele continuou derramando cada dia, até o final de 8 dias, aquele pote não esvaziava. Então, dessa forma, é um milagre de 8 dias, que é algo sobrenatural. Essa é a relação que existe com o número 8. Levando isso em consideração, a gente tem o ciclo. O ciclo do 7 é um ciclo que termina com 49. 7 vezes 7 é o 49. Então, tudo que tiver acima do 49, no dia seguinte do fechamento do ciclo de 7, que são os sabáticos, 7 semanas completas, o final desse 7 semanas completas, vamos ter o jubileu. O número 50 vai ser o jubileu. A ideia do 8 que vem depois do 7. Assim também é repetido 7 vezes 7, 49. Então, o que vem depois desses 7 anos sabáticos, a gente vai ter depois dos 7 ciclos, vamos ter o 8º ano, o jubileu. E nesse jubileu, que é o final de um ciclo de 7 ciclos de Shemitah, dos anos que a gente suspende, um a cada 7 anos suspende o trabalho, a gente vai terminar depois de 7 ciclos da festa de Shavuot, a gente tem a revelação da Torá. Então, esse número 50, que é o jubileu, a 50ª semana, ou o ano 50, o número 50 vai representar um dia milagroso, assim como o 8, fechando o ciclo dos 7. Lembrando que a Torá foi dada também depois de 40 dias no deserto, 7 vezes 7, o dia 50. Então, isso tudo lembra que o número 50 é o número do milagre. 47 está dentro, 49 está dentro dos ciclos dos 7. E o 50 vai ser o número que nos conecta com o sobrenatural, assim como o 8. Então, é muito comum encontrar nos números 50 isso também de milagres.
Aqui temos mais algumas coisas curiosas desses milagres que passamos em Hanukkah. Um milagre que alguns dos historiadores que passaram, viajaram por Israel, eh, e contam sobre o que era aqui essa terra, para entender que hoje o que temos é literalmente um milagre. O segredo da eternidade do nosso povo, questionado por Tolstói, Mark Twain e muitos outros, suga das velas de Hanukkah acesas por 8 dias. Por isso que o Mashiach chegará depois de ciclo de 7 anos. Motzei Shvi. Depois de 7 anos, quando vier o, o oitavo, é o ponto milagroso, o que está acima da natureza. Então, acima dessa ideia, uma ideia que é impossível de ser explicada, assim a gente espera o Mashiach. Todos esses historiadores que olham para essa terra daqui e falam uma terra que abandonada, uma terra que não tinha nada nesses últimos 200 anos, tudo aqui abandonado, e de repente a gente vê que as coisas estão sendo produzidas, 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 e a luz está sendo produzida, e a luz está trazendo mais e mais claridade. A gente começa a perceber que a revelação, o momento para uma vinda do Salvador, do Mashiach, isso faz parte. A festa de Hanukkah é exatamente isso, é preparar o mundo com luzes para chegarmos e transcender, ou seja, temos uma consciência de que temos um mundo físico, temos uma consciência que temos um mundo conectado com o espírito. Agora temos que sair do nível do 7 para o nível do 8 e entender que o metafísico existe além do que é o normal que a gente tem, e entender que tem algo sobrenatural que está por acontecer. Pode parecer difícil, mas é exatamente isso. O número 8 é o número do milagre. E a gente espera que nessa festa que a gente está agora vivendo, a gente possa, de alguma forma, juntar nossas orações, nossos pedidos, de milagres que cada um passou na sua vida, que o nosso povo passou no passado, que a gente possa juntar isso, Bayamim Mayam Basmanazé, como naqueles dias, nos dias de hoje. Trazer para hoje, canalizar para hoje esse potencial da luz para que os milagres se aconteçam nos dias de hoje. Assim como essa geração que a gente está nesses 1 ano e meio vivendo com os conflitos, com tudo que a gente tem aqui à nossa volta, e a gente pode dizer claramente que foram milagres do jeito que nós nos encontramos hoje. É, Logicamente, poderia a coisa estar bem pior, e a gente vê como que Deus nos coloca em situação privilegiada e iluminada. Então, esses milagres a gente tem, de alguma forma, que agradecer e pedir para se repetirem, porque ainda muitas pessoas se encontram nas trevas. Então, cada um de nós tem uma pequena chama, não deixemos ela se apagar e vamos usar da força de que uma chama mais uma chama, pequenas que sejam, elas juntas vão se aumentando e vão poder fazer luzes maiores. E assim, iluminar o mundo, que lamentavelmente ainda tem muitas trevas espalhadas por aí. Ok? Então, primeiro de tudo, um Hanukkah Sameach. É, eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp alguns pensamentos no famoso Rabino Sacks, para vocês usarem, lerem na hora da leitura de vocês, de acenderem as velas, vocês terem um material para ler cada dia desse ano, próximos anos. É muito bacana guardarem isso com vocês. Tá bom? Hanukkah Sameach, e se Deus quiser, vamos anunciar aí para janeiro como vai ser o nosso ritmo de aulas, se a gente vai ter alguma mudança, alguma coisa nova, a gente vai avisar no grupo do WhatsApp, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que tenhamos sucesso